Do lado do Corinthians, há uma reclamação sobre um pênalti não marcado, né? Esse que a gente acabou de ouvir, um pênalti não marcado no Bidu pelo Bruno Gomes, é nesse lance aí. Opa, puxou. E aí, foi ou não foi? Foi ou não foi? Querem ver de novo? Ah, você tá perguntando? Tô perguntando. Vai. Não foi boa a minha entonação de pergunta, não? Foi ou não foi? Interrogação. Tô perguntando agora a vocês. Eu não achei que foi, não. Eu também não. Vocês vão de não? Não, porque eu acho que ele já tava caindo. Né, Mas não tem uma puxadinha assim, É não? uma encostada no ombro, Não, e aí ele acho já que joga é. pra trás. Não me parece que ele tá forçando nada, parece que é um contato. Tá bom, dito isso, ninguém Mas acha assim, que foi. na minha visão, assim, fato é que não é um... Quando a gente tem divergências, Mas não é aquele pênalti, você fala assim, meu Deus do céu, o que não é? tem como não marcar. Exatamente, eu tô com a Renata. Porque a reclamação foi de parece ter sido um pênalti assim... Escandaloso. E não foi. Não foi. Não foi. A discussão é assim, acho que dá pra dar, dá pra não dar. Se Então... tivesse um árbitro bem quer saber, vou dar o pênalti, a gente ia falar, pode ser. Mas ali, se desse, a gente já tá discutindo hoje que é errado. A gente ia discutindo assim, então, eu acho que não foi. cabe discussão. Não, na minha visão, pra mim não é. Não, Pra mim também não é. Não, então não cabe discussão, então não foi. Não, Então não, acertou. não, sempre cabe discussão. Não, se todo mundo achar que não foi, não ia ter discussão. Sim, eu acho que não foi. Não, é que eu acho Na mesa não ia. É que eu acho que a gente viu outras pessoas, né? O próprio Diniz. Eu acho que não foi claríssimo. Tá. Acho que dá pra discutir. Eu entendo, porque tem gente que qualquer contato dentro da área dá pênalti. Pra mim, me pareceu uma disputa, né? Que sempre tem de corpo e um usa a mão como referência e tal. Mas ele não me parece, nas imagens que eu vi, estar fazendo uma força que derruba o jogador. Eu acho que o jogador já tá meio caindo e aí ele sente o contato e cai. Entendeu? Isso é a minha interpretação da situação. A gente tem o Marcelo Paes, né, falando sobre esse pênalti e reclamando também, a gente já ouviu o Diniz falando, né, mas reclamando do que ele chamou de comportamento de intimidação da arbitragem. Vamos ouvir. Um jogo com 49 minutos apenas de bola rolando, isso mostra que não foi bem conduzido. O recomendado mínimo são 60 minutos, então 49 minutos de bola rolando, 7 cartões amarelos para o Corinthians. Um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu, assim, incontestável e causa estranheza, nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar. Então uma arbitragem realmente complicada. É um árbitro que no meio de semana teve uma atuação muito questionada no jogo Vitória e Palmeiras, e isso até tem que ser pensado pela CBF de outra maneira, porque a escala da arbitragem de hoje ela ocorreu lá atrás, 22 de julho, se eu não me engano, e aí o árbitro faz uma atuação ruim no meio da semana e, como prêmio, vem apitar um jogo decisivo. Eu quero trazer um outro ponto sobre a arbitragem que a gente vem ouvindo dos jogadores, que é um processo meio que de intimidação dentro de campo, né? De que os jogadores não podem falar, os jogadores não podem se comunicar, o auxiliar técnico pode apontar uma situação, o jogador vai contar o número de faltas que o adversário fez e ele toda hora sendo tolhido de poder falar qualquer coisa dentro de campo. Não só dentro como fora de campo, porque hoje as entrevistas também causam, né, punições. Então é uma situação que me parece meio que direcionada como um todo de arbitragem, não específica de hoje, que é muito ruim, né? A gente não poder se pronunciar, a gente ficar ali com o nó na garganta, os jogadores não podem falar, isso vai enervando os jogadores, vai trazendo uma situação que não faz bem para o futebol. E especificamente do jogo de hoje com relação a esse tipo de conduta, o nosso departamento jurídico está estudando, inclusive, uma representação por situações com tons de ameaça. E volto a dizer, não é especificamente do jogo de hoje, me parece um comportamento contínuo de intimidação e também não é só para o Corinthians, é algo que está ultrapassando, né, essa questão. Olá, por causa disso o Corinthians está pedindo a gravação do áudio do árbitro, por causa dessa chamada intimidação, né, do Marcelo Paes. Então está pedindo o áudio do árbitro para constatar essa intimidação que revoltou os jogadores. Atletas relataram à diretoria que Alex Gomes Stefano, o árbitro, disse, aspas, quero ver você fazer isso lá fora, ao lateral direito Mateuzinho, no jogo contra o Internacional. Vou lembrar que, embora o Marcelo Paes tenha feito referência ao jogo do meio da semana entre Palmeiras e Vitória, né, que a gente discutiu aqui, a exaustão, os erros de arbitragem e tal, a CBF não se manifestou, não se falou em reciclagem, não se falou por isso, não se falaria também em substituição de árbitro para essa partida, certo? E quando a gente fala do pênalti não marcado, não me parece uma unanimidade o erro. Aqui na mesa, por exemplo, 3 acham que o árbitro... 4 acham que o árbitro não errou, mas alguém podia oferecer uma opinião contrária. Por aqui não foi.
não foi opinião. Erro de arbitragem, certo? Eu queria entender o que quer dizer com o que quero fazer, quero ver você falar isso lá. Tipo assim, pelo que eu entendi do que o Hugo Souza foi reclamar, né? Porque depois eu tinha visto o vídeo do Hugo Souza falando com o árbitro. Você viu o que ele falou? Entendi eu que ele quis chamar pra... Falou assim, quero ver Vamos você falar comigo, lá assim, fora. lá fora, como quem diz, entendeu? Isso, o Mateuzinho diz que chamou o que é? Ficou claro pra você agora conseguir esclarecer? O que você acha? Porra. Ué, o Mateuzinho tinha que falar, lógico, fechou. Bora lá, então. Vamos parar esse jogo aqui que... Eu não tô acreditando que essa é a tua contribuição. Bom, isso. Mas, Mari, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que, independentemente da opinião sobre o pênalti, que eu achei que não foi, mas assim, eu acho que quando tem uma situação, né, como foi esse jogo contra o Vitória, em que houve até mesmo uma denúncia no STJ ou STJ? Mais do STJD, né? Mas no caso do Maurício. Sim. Pela não expulsão. Sim. É isso, tá. Que você falou do Vitória. Se houve um processo no STJD. Da Procuradoria, da própria Procuradoria. Com relação à atitude do Maurício, que não foi vista pelo árbitro, né, foi só penalizada com o amarelo, que não foi chamado pelo VAR e etc. Ou seja, teve uma arbitragem que teve grandes lances de discussão ali. Será que não era melhor não ter colocado esse árbitro num jogo de Copa do Brasil? Mas isso já estava definido há tempos, entendeu? Essa escala já estava definida há muito tempo. Entendi, mas pra você mudar, eu entendo que tem que haver um posicionamento da CBF, que não houve. Então, eu acho que esse que talvez tenha sido... E daí também não assumir, né? Mas aí teria um cenário de que houve, de repente, uma discussão na rodada anterior e aí você tirar o árbitro... Você né, coloca da ele na Copa mira. do Brasil, você coloca ele na mira ou você fala, cara, vou preservar o cara. Mas preservar por quê? Você acaba assumindo que realmente ele não... avaliação. Entendeu? Não foi. Eu acho que por isso que eles não mexeram. Talvez a CBF hoje ou amanhã talvez vá se pronunciar sobre ou arbitragem ou sobre o jogo ou, de repente, ceder o áudio, né, que o Marcelo Paz, lá, o dirigente do Corinthians, pediu para justamente... ter a prova, né, disso que eles estão falando, porque realmente se isso aconteceu, se isso aconteceu não pode acontecer, também. né? Apesar de que se na nossa geração gravasse também... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Qual foi a pior coisa que vocês já disseram com um árbitro? Você não, que você é um gentleman. Tem Você acha que eu falaria alguma coisa? Essa hora sai o programa do ar, é melhor a gente não falar. Cara, a gente já escutou tanta coisa do senhor, árbitro. por gentileza, me perdoe o incômodo. Poderia rever a sua opinião? Sobre? Você com árbitro. Não, jamais. Me perdoe o incômodo. Não, mas não tinha... assim, não dá pra, dentro de um jogo de futebol, lógico, você tem que ter o respeito com o treinador, com o árbitro, né? Você tem que ter o nível para ele com você. Mas, assim, tem coisas que, no momento, não dá pra pedir por favor, né? Não só pro companheiro, como também pro árbitro. Mas e chamar pra briga lá fora? Não. Isso aí... Acho que é um pouco demais. Até porque, numa geração próxima, se o árbitro chama o cara, ele ia ter que aguentar. Porque o cara ele ia dizer, não tem problema não. E tem mais, não ia comentar nada fora do jogo, não. Ia só esperar o cara lá na saída. Ia falar assim, eu vou porque o árbitro me chamou, eu vou esperar ele ali. Eu tenho um compromisso agora ali, rapidinho. Novamente, hein, Corinthians? Como visitante, parece um gatinho assustado, um gatinho encurralado no canto da sala. E contra um time que também abdica do jogo, um time que entrega a bola e fala, me ataque. Tanto que a gente viu durante boa parte da partida, 70% de posse de bola a favor do Corinthians. Mas o que adianta você ter a posse de bola se você não souber o que fazer com ela? E alguns jogadores desse time do Corinthians precisam se cobrar muito mais para que eles entreguem mais do que eles vêm entregando. O meio-campo com o André, com o Bidon, com o Garro, não pode ser tão improdutivo como vem sendo. Não pode, cara. Um time lento, um time sem repertório ofensivo, um time extremamente previsível. Tanto que foi dar um chute ali com 1 minuto de jogo do Bidon, e sabe quando foi o segundo chute? Com 50 do segundo tempo, aquele lance do Ranieri. Porra, mano, o Corinthians tomou um gol, e logo depois de 2 minutos tomou o segundo, mano, no pênalti cometido pelo Gustavo Henrique. Isso não existe, cara. Cadê a malandragem desse time? O Inter tava 5 jogos sem ganhar, e o Corinthians traz de volta a confiança pra eles, no momento que não podia trazer, mano. E o que me deixa mais puto é que o Corinthians, depois de tomar 2, aí sim ele tenta propor alguma coisa na base do desespero. Porque, te falar, mano, na base da qualidade técnica, não entrega, mano, não entrega. O Corinthians hoje ele depende muito mais da sorte para construir alguma coisa do que pela própria competência. Então, rapaziada, tem que se cobrar, tem que realmente bater no peito e chamar essa responsa. Não dá para colocar a culpa em desfalques como o Yuri Alberto ou o Labiade, por exemplo. Porque
Porque o Corinthians, quando ele joga como visitante, é sempre essa postura de merda, há muito tempo, inclusive. E quinta-feira, pessoal, dá pra ganhar? Claro que dá pra ganhar. O Corinthians jogando dentro da Neoquímica Arena é muito forte, mas vai ter que jogar o que não jogou até agora, depois da volta da Copa do Mundo. Quer dizer, depois da volta da Copa ainda teve aquele primeiro tempo contra o Remo que passa, fez 3-0. Mas vai ter que jogar muito mais do que jogou aquela partida durante os 90 minutos para conseguir reverter. Mas eu tô confiante, rapaziada, porque a Fiel novamente vai colocar o Corinthians agora nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que esse jogo vai para os pênaltis e novamente o Hugo Souza será o herói da partida. Oremos. O Corinthians vai passar. E como o Carrilho já postou no Stories, até quinta-feira. Eu já vi essa história antes. É simplesmente impossível em um jogo de Copa, dentro da Neoquímica Arena, no inferno de Itaquera, 45 mil corintianos louco maluco cantando pelo time, que eu não acredite na classificação. Falaram que já era quando a gente tomou 2 do Atlético Goianiense, mas em casa, passamos. Falaram que já era quando a gente tomou 2 do Remo também. Só que mesmo em uma época que o próprio torcedor corintiano tava brigando entre si, em casa a gente passou. Quando a gente tomou 2-0 do Galo, então, meu Deus, um monte de gente falou, agora não dá. Mas ele foi fora de série e a gente conseguiu. Em 2024, muita gente falou que era impossível escapar, que o Corinthians já tinha caído. Mas Hugo Souza e Memphis chegaram e não deixaram isso acontecer. Em 2025, eu vi que o Palmeiras era favoritaço, que não dava pro Corinthians. No Paulista, o Hugo Souza fez isso. Na Copa do Brasil, o Memphis fez isso. E a gente humilhou eles nas 2 competições. Aí o Corinthians pega o Cruzeiro e muita gente falou que agora não tinha como. O Cruzeiro era um dos melhores elencos, time rico e tal. Mas o Memphis estava lá. E o Hugo Souza também. E o Corinthians passou. Perder o primeiro jogo fora de casa e depois chegar na arena e virar e conseguir, com o apoio da torcida, com uma raça assustadora, com o estádio pulsando, é algo que a gente já fez várias vezes. Então acredita. E se você não acredita, eu não respeito sua opinião. Corintiano apoia e acredita até o final, porra. E enquanto tiver a Neoquímica Arena completamente lotada, já era. Impossível. Não existe. Se você também acredita que a gente vai passar, segue Gabriel da Fiel rumo a 400 mil corintianos nesse perfil. E digo mais, o Memphis Depay vai descer do avião, colocar a chuteira e decidir de novo. Os 2 gols vão sair do pé dele. O Hugo Souza vai defender os pênaltis e a gente vai passar no modo Corinthians. E de novo eu vou vir aqui fazer o vídeo. Tá vendo a premiação que o Memphis Depay deu pro Corinthians? Pega de novo! Porque ele não é caro, porque ele decide jogos, porque ele ganha títulos. Então renova logo, porra! Nunca foi fácil, nunca será. Se não for sofrido, não é Corinthians. Mas tá muito longe de acabar. 90 minutos em Itaquera são muito, mas muito longos. Quinta-feira eu vejo vocês, Internacional. A gente vai brigar e a gente vai lutar como nunca. Fazendo os números do Garro, ele andou em campo. E vocês me xingavam, hein? Quando eu jogava o gordo, o mercenário, não sei o quê. Meu irmão, 63 jogos em 2 anos. 3 gols. 3 gols. Pedro Raul, 60 jogos. Nenhum gol. Cara, é impressionante. Caio César, aí, 19 jogos, 2 gols. Aí o time tá certinho. O Fred Diniz mexe no time e perde um jogo fácil de ganhar. Jogo fácil de ganhar.